A sua voz atravessou gerações, embalou histórias de amor e acompanhou revoluções íntimas e coletivas. Cresceu entre o mar de Cascais e a Lisboa dos anos 80, onde tudo parecia possível, a amizade, a liberdade e até a utopia de mudar o mundo com a música. Entre a arquitetura e a rebeldia, entre a coragem de só tirar a carta aos 46 anos e a ousadia de encher grandes palcos, nunca deixou de acreditar no poder transformador da música. Falamos de alguém que não precisou de se reinventar, já vamos perceber ou não se é assim mesmo, mas para continuar presente, achou sempre que era sempre necessário ser fiel ao essencial, às pessoas e às canções. Miguel Ângelo, em 40 minutos, bem-vindo aqui à Olá. Rádio Observador. Obrigado. Às pessoas e às canções, acho que sintetiza muito bem. Acho que Confirma-se? Confirma-se completamente. As pessoas e as canções é o mais importante, e até mais do que as pessoas, se calhar o que as pessoas fazem. Especialmente no campo cultural e artístico. Não é? Até pode ser um grande filho da mãe, mas se tiver uma obra fantástica, eu vou Suscita curiosidade, não é? curiosidade e vou aprender com aquela obra e esquecer-me um bocado depois de... ultimamente, com a história do cancelamento, falou-se muito disto, não é? Não posso gostar daquele artista porque ele fez isto ou fez aquilo. Isso não impediu de fazer uma obra-prima, e metade das obras-primas da Idade Média e Renascimento, que são ótimas, eram de grandes bandidos. Não é? Tu tens assim algum exemplo que queiras partilhar ou guardas mais para ti essa questão? Não, posso, se calhar até muito recente, o Kanye West, não é? Que fritou completamente, não é? Desde que começou a fazer as missas ao domingo de manhã lá nas colinas. E agora tem discos que são completamente revolucionários e vanguardistas dentro do universo do rap e do hip-hop, não é? E há que saber destrinçar entre o Kanye West que as pessoas conhecem agora e as atitudes que ele toma dos discos que ele gravou numa fase da sua vida. E isso para mim não quero saber se é um psycho killer. Aquele trabalho é fantástico, tem lá coisas que me interessam, musicalmente, artisticamente, e vai ficar na história. E a questão do cancelamento, para alguém que começou com muito sucesso nos anos 80, 90, na altura como é que isso se manifestava? Não era cancelamento que se chamava? Não era cancelamento. Eu acho que nos anos 80 foi uma década fantástica, porque ainda não estávamos muito presos à noção de mercado na indústria da cultura e havia muita liberdade de se fazer o que se quisesse. E mesmo, se quisesses levar alguém no palco, ia, homem ou mulher, no palco rendezvous, podias esfaquear a perna como o Adolfo Luxúria Canibal à vontade, e havia uma noção que havia liberdade total, havia tal utopia de podermos fazer o que quisermos, independentemente do mercado. Depois dos anos 90, que foi a década de ouro da indústria da música portuguesa, em termos de performances comerciais, mudou um bocadinho as coisas e se calhar introduziu alguma consciência nos artistas para encontrar o seu público. Apareceu ali no fim dos anos 80 aquela palavra que era o target. E qual é que é o vosso target? Os Delfins saem da primeira editora da EMI porque eles não sabiam qual era o nosso target, nem conseguiam descobrir qual era o target dos Delfins, porque achavam que não era para tipos nem de 20, nem urbanos, nem do campo, não percebiam bem e saímos da editora. Mas não havia essa história do cancelamento. Eu acho que é uma coisa muito recente com a história do woke, não é? E aparece muito na defesa de muitas liberdades individuais que eu acho que tem que se lutar por elas e se calhar às vezes chega só a exagero, não é? Mas eu acho que vamos encontrar um equilíbrio entre esse exagero e uma resposta em contraponto do outro lado. Acho que vamos ter que encontrar um equilíbrio, nem tanto ao mar nem tanto à terra, como se costuma dizer, e por isso acho basicamente que hoje em dia não há essa liberdade que havia nos anos 80, de todo. Ainda agora o Jimmy Kimmel foi cancelado, isto Sim. a América está a avançar para se tornar numa temporada do The Man in High Castle, aquela série em que previa uma América nazi depois da Segunda Guerra Mundial, e é preocupante. Mas eu acho que não vou dizer, na minha geração é que éramos mais livres e que éramos mais fixes, que não, há gente fixe em todas as gerações, gente livre em todas as gerações. Acho que a sociedade, enquanto consciência de si própria, hoje é mais limitativa, e disso não restam dúvidas. Tu falavas aqui da questão do cancelamento. Tu olhas de forma diferente para esta questão enquanto pessoa e artista, ou seja, consegues fazer essa diferença, estabelecer essa fronteira e os limites? Sim. Eu, aliás, eu tenho, mesmo nas redes, tenho um perfil que é de pessoal, que não é de artista, que é uma coisa completamente de cidadão, e é lá, obviamente, que eu às vezes exprimo de uma maneira mais direta e mais crua, quando é preciso. Guardo isso para esse perfil pessoal e não para o perfil artista, nem para as páginas das bandas onde eu milito. Mas quer dizer, sabes que hoje em dia é quase engraçado, entre aspas, contar assim uma anedota proibida ou uma boca proibida, não é? Ganha outra vez assim algo, isto é politicamente incorreto, mas tem graça, não é? E eu acho que isso, lá está, é aquele equilíbrio que eu te dizia que tem de haver, não é? Não podemos cair no erro de queremos ser mais, lá está uma expressão que eu odeio, mas vou dizê-la, mais papistas que o Papa, mas eu acho que não podemos ser nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Temos que encontrar um equilíbrio na moderação e no centro, e acho que
como estamos a ver hoje, até politicamente pelo mundo inteiro, a resposta só pode estar no centro. Não vai estar no futuro, não vai haver paz, não vai haver harmonia se não houver moderação e se não estivermos todos. Como alguém dizia, sou um radical do centro, sou um centrista radical, digamos. Sim. A questão política, tudo o que está a acontecer no mundo, falaste aqui do Jimmy Kimmel e há outros casos também te inquieta enquanto artista ao ponto também te influenciar nas músicas, naquilo que escreves? Muitas coisas, se calhar, nem vêm cá para fora, mas da forma como escreves também. Eu acho que sim, eu acho que gostamos sempre de ter uma agenda, mesmo que, no meu caso, e a carreira todos os Delfins, em que abordámos temas como o serviço militar obrigatório, a guerra do ultramar, Timor, etc., tentámos nunca ser panfletários e literais diretamente. Eu acho que uma canção, nós fazemos canções, basicamente, lá está, as pessoas e as canções é que importam, e eu gosto que as canções tenham uma vida própria. Ainda aqui em off estávamos a falar aqui com o assistente tu e o o Tiago a dizer, aquela canção do filme do Adeus Pai, do Luís Filipe Rocha, foi uma canção que os Delfins gravaram para o filme, para a personagem principal, o Filipe, o miúdo, que era o Não Vou Ficar, acabou por se tornar uma canção que diz a muita gente que nunca sequer viu o filme, não é? E eu acho que temos que ter eu gosto de ter esse cuidado, não gosto que aquela canção fique ali, lá está, a guerra do ultramar estava presente naquele inverno, mas não há ali uma referência completamente limitativa em relação a isso. Hoje podes falar sobre a Ucrânia, podes falar sobre o que se passa na Palestina usando aquele inverno, que é uma canção que fala sobre os horrores da guerra e uma perspectiva longínqua, que é o que nós temos tido em Portugal, e ainda bem, é sempre esta perspectiva, ok, a Ucrânia já é na Europa, mas ainda é um bocadinho longe, a Palestina é muito longe, o que se passa no Sudão, então e nós temos aqui neste cantinho, à beira-mar plantado e longínquo do fim da Europa, temos um bocadinho essa distância que nos permite analisar, se calhar, lá está, com este conforto, as coisas desta maneira. Se calhar se eu estivesse na Ucrânia, eram palavras de ordem que eu escreveria nas minhas canções. Sim, e as canções seriam certamente diferentes. Claro. Há bocadinho falávamos aqui da década de 80, 90. A música nessa altura transformava mais do que agora? Olha, eu acho que a música continua a ser importante. Havia obviamente aquele sonho que vem dos anos 60 da revolução cultural, de mudar o mundo. Algumas coisas mudaram, acho que a música ajuda a certo tipo de campanhas. Ainda estava agora a ouvir esta polémica por causa de Israel e da participação no Eurofestival. E haver agora já te ia também perguntar a tua opinião sobre e haver isso. Agora um boicote onde há uma série de artistas, nomeadamente Massive Attack e tal, que apoiam uma campanha para tentar banir a música israelita do streaming. Isto é sempre um território um bocadinho pantanoso, não é? E aliás, Israel tem tido, ao longo destes últimos anos, até não sei se te lembras, houve um pequeno conflito, eu não sei precisar qual é que foi o ano, não tenho aqui essa pesquisa feita, com um participante holandês, penso eu, que até foi desclassificado. Houve ali qualquer problema com a participação de Israel, mas tem-se muito questionado esta participação no festival. Isto é, como te diz, é um terreno, eu não tenho certezas sobre isso, na realidade, porque assim há artistas que israelitas que já estão a veicular mensagens interessantes e até contra a situação, que vão ser também silenciados, não é? Portanto, eu não tenho a certeza. Sei que, em última análise, em último caso, o que é que pode acontecer? Tem a ver com as sanções, não é? É obrigar um povo a revoltar-se contra os seus líderes, não é? Se agora tiverem Israel e tirarem-me o Instagram e o TikTok e a música, começa, mas o que é que estes gajos estão aqui a fazer? E já houve agora um levantamento popular até há pouco tempo num país em que também cortaram as redes aos jovens e vieram todos para a rua protestar. E eu acho que, em última análise, poderá servir para isso, poderá servir para alertar as consciências, para as pessoas acordarem, levantarem o rabo do sofá e tentarem melhorar as suas vidas. Mas isso já é uma análise, percebes? Mesmo em último grau. E não tenho 100% de certeza sobre isso. Acho que a música tem que refletir os dias que vivemos, sim. Pode citar o passado e apontar pistas para o futuro, mas eu acho que é um espelho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, dos filmes que vemos, dos livros. É aquele chavão, mas é verdade. Tenho uma conversa com um amigo num bar em que estamos a discordar e eu fico a pensar naquilo e vou fazer uma canção. Portanto, acho que tem que ser, sem ser completamente o filme da nossa vida, acho que temos nós que assumir a pele de algumas personagens. Eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, quando a participação da Yolanda, que foi há 2 anos, o ano passado tivemos o Snap, aliás este ano, há 2 anos a Yolanda, quando da sua participação ela levou, as unhas estavam pintadas na altura, penso eu, com
a motivar aqui a questão da Palestina Sim, e o sim, apoio à lembro-me Palestina. disso, sim. E Portugal, nessa altura, estou-me a lembrar, foi prejudicado na publicação do vídeo dessa atuação, na altura, só surgiu muito mais tarde por causa disso. Sim, porque há regras, repara, há regras do festival que impedem a parte política. Eu lembro-me que antes disso, já o Salvador Sobral tinha usado uma sweatshirt numa conferência de imprensa a apelar à questão dos refugiados Sim, na sim. Europa, e também foi censurado, entre aspas, e ele não pôde usar mais aquela camisola. Mas lá está, há regras. Eu acho que tem que se mudar essas regras para depois se poder fazer isso. Chamar a atenção dessa maneira também acho que é válido. Claro que podemos ser penalizados e cortarem as imagens e substituírem o direto por uma coisa pré-gravada, isso é o que fazem, mas eu acho que vale a pena chamar a atenção quando há não sei quantos milhões de pessoas a assistir. Ainda por cima com um festival que tem tanta audiência, não é? Claro, eu acho que está toda a gente lá mais para se divertir e dançar do que pensar em questões políticas. Porque o festival é isso mesmo, na verdade. O festival é uma celebração de tantos países, tantas culturas, mas com esta questão agora de Israel, há já vários países, Espanha, Eslovénia, Irlanda, a Islândia e também os Países Baixos, que já informaram que sim, eu acho que possivelmente este não vão ano participar. a coisa vai ter que ser pensada e se calhar vai ter que excluir Israel do Eurofestival para que ele aconteça, acho eu. Olhando aqui para a tua geração e para aqueles que hoje têm 20 anos e que se estão a iniciar no mundo da música, o que é que achas que eles ainda procuram na música e o que é que vocês também procuravam nos anos 80? É diferente? Olha, Aquilo que se procura eu neste posso responder momento? muito diretamente a isso, porque eu desde há uns anos liguei-me aqui a uma escola que é a ETIC e que sou coordenador, és professor, não é? sou professor e coordenador de um curso de produção e criação musical. É um curso, aliás, que tem 3 anos, tem uma licenciatura inglesa que nós importámos e dá-te uma licenciatura, um BA, um Bachelor of Arts em produção e performance. Portanto, e os alunos que lá chegam vêm todos com 19, 20, 21. Portanto, eu lido muito diretamente e sei exatamente de responder a essa pergunta. É obviamente que é diferente. É diferente. Mas há uma minoria, que eu espero que se torne uma imensa minoria, que está lá pelas mesmas razões que eu estava nos anos 80. E não é toda a gente, não é uma turma inteira. Se calhar há 3 pessoas, 4 por turma, que carregam esse facho, esse sonho de fazer da música a sua vida, e alguns vão conseguir, outros não vão conseguir. Isto não é um curso como se fosse de advogado ou de engenheiro. Sim. E portanto, eu vejo que realmente há uma necessidade de transmitir as coisas de uma maneira completamente diferente, se calhar, do que eu os aprendi. Mas isso é normal, não é? Vejo que há um grande desconhecimento. Embora o YouTube e outros providers ofereçam tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos na música às pessoas, desde o blues até agora, para as pessoas conhecerem, há um grande desconhecimento, muitas vezes, da história da música, que eu acho que é importante eu saber o que aconteceu nos anos 60 e como é que começou o rock and roll e o movimento da house music e o techno. Eu acho que é importante sabermos tudo. E, portanto, nós focamos um bocadinho em tentar aprofundar essa bagagem para que depois que as canções novas que surjam tenham alguma lógica cultural e não sejam fogos fatos que depois se dissipam rapidamente. Porque às vezes há alunos que já tem acontecido que dizem eu pergunto, onde é que tu vês daqui a 5 anos? E há muitos que estranhamente Essa dizem pergunta. há 5 anos se calhar já não estou a fazer isto. E eu fico será que estás no sítio certo? Eu acho que em música, eu sou arquiteto e trabalhei enquanto arquiteto nos primeiros anos da minha carreira, e houve uma altura que eu deixei voluntariamente trabalhar como arquiteto, porque percebi, eu se quero me aperfeiçoar como artista, eu vou ter que fazer isto a 100%. Eu já vou querer perceber essa ligação e perceber como é que da arquitetura se vai para a música. Não, mas é que eu já estava na música. Não, mas eu fui para a arquitetura depois. Como é que a arquitetura, pelo menos penso eu, não é? Leva-nos aqui uma certa, se calhar, uma disciplina, não é? E depois a música e aquilo que tu fazias em palco, se calhar era totalmente o oposto, não é? E é engraçado pensar nisso. Isso também não é completamente verdade em relação à indisciplina que possa haver no mundo das artes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós, pelo menos para quem vê, não para é? Quem Porque vê, vê-se para quem vê o resultado final. Vê-se uma liberdade tão grande que muitas vezes sim. até nos apetece estar ali convosco, não é? Sim. Muitas vezes, ultimamente, se calhar a pop mais contemporânea, essa liberdade é muito encenada, não é? São passos que têm que ser dados daquela maneira, por causa do jogo de luzes, por causa do sincronismo com o vídeo, das explosões, claro, etc. Claro. É muito encenado, mas não deixa de ser um espetáculo como o teatro é encenado ou o cinema é dirigido. No caso
No caso dos Delfins, as coisas são muito ensaiadas. Eu ia-te dizer que, se calhar, uma canção que as pessoas ouvem na rádio, um single novo, quando saiu Sou Como Morreu, as pessoas vão ouvir a canção e vê-la ao vivo e não têm que saber que estivemos 6 meses a mudar aquilo, a estrutura, a reescrever a letra, a gravar, a regravar, porque ficou mal a voz, depois aquilo não funciona, vai para trás. E, portanto, há uma regra também que tem a ver com a arquitetura. Antes de chegar ao projeto final, eu tenho ali uma série de situações de distribuição do espaço, dos vãos, das orientações, norte e sul, das varandas, quer dizer, é engraçado transportar isto para a música, não é? Mas há uma cadência, há uma cadência rítmica nos pilares que eu ponho nas sapatas para a estrutura da casa, para aquilo crescer até chegar à fase final, que é no fundo o master da música. Não é? Sim. Havia muitos músicos em arquitetura, o Nuno Rebelo, Meleri Fadadá, por exemplo, Street Kids, arquiteto, o baterista Radar Gaddafi, tem irmão do Manuel Ais Mateus, arquiteto, o Carlos Mendes, que é mais da geração anterior, dos anos 60, também é arquiteto, cantor, não é? Músico. Portanto, é engraçado porque encontrei muitos músicos na faculdade, enquanto lá andei em Belas Artes. Ainda era na Escola das Belas Artes quando eu tirei o curso. Mas eu acho que há uma ligação estética, pelo menos, também importante, porque eu sou da pop, no sentido, agora quase que dizia que a minha filha ficaria contente, mais nova, porque eu quase que disse sou da pop. Não disse sou da pop, disse sou da pop e gosto da parte estética, gosto muito que a parte estética tenha ligação às canções, às letras, às capas dos álbuns, às roupas que vestimos. Isso para mim faz parte de todo o universo da pop. Eu não sou daquelas pessoas que acham que a cultura pop é o mesmo que cultura popular, de todo. Eu não acho. E ninguém me percebe quando eu digo isto, mas eu dou sempre aquele exemplo que é, também, quando se fala em pop art, não se está a falar em arte popular. Embora o Andy Warhol fosse buscar elementos da cultura popular, as latas de sopa, etc., para fazer arte. Mas é completamente diferente a arte popular e pop art. E isto, acho que todos os entendidos o confirmarão. E para mim, vejo a música pop também, a cultura pop, como algo que não é exatamente a cultura popular. Até que a cultura pop hoje, quando se fala em cultura pop, vai muito para anime e para uma série de áreas circundantes. Mudam, os tempos mudam, é como o hip-hop, há bocado falávamos do Kanye West, quer dizer, quando o rap começou, nos anos 70, falava-se em rap como o braço musical no movimento que era o hip-hop, que também tinha o scratch para os DJs, tinha o breakdance, e o hip-hop começou como uma junção de vários braços, digamos. E hoje fala-se em hip-hop como se fosse um estilo musical. Não é? Hoje, quando falas em R&B, pensas numa série de nomes da R&B. A R&B dos anos 60 eram os The Who. Portanto, as coisas vão mudando realmente. Vão mudando ao longo do tempo tempos. E depois vêm novas referências também. Claro. Já vou querer saber as tuas também. Já lá vamos. Penso que Genesis está lá, de certeza. Está, porque foi o primeiro espetáculo que eu vi ao vivo. Eu tinha 9 anos. Tinha 8 anos, na realidade, quase a fazer 9. E tive a sorte de, a seguir à Revolução, ao 25 de Abril, logo no ano a seguir, começar a existir uma cadência maior de espetáculos, mais ligados à música que eu ouvia, porque antes havia o Cascais Jazz e coisas que não era propriamente o que eu, como com 6 ou 7 anos, ouvia. Mas eu comecei muito cedo a ouvir, com 6, 7 anos, o segundo disco dos Led Zeppelin, depois os Genesis, Elton John, T-Rex, por aí. Que luxo. E pronto, eu ouvia muito aqueles discos. Quando os espetáculos começam em Cascais, a seguir à Revolução, com uma cadência grande, eu tinha um irmão mais velho, quase 3 anos, meus pais também foram ver os Genesis, e aquilo deslumbrou-me. Portanto, os Genesis, especialmente aquele disco com o Peter Gabriel, depois os Genesis a seguir à saída do Peter Gabriel já me dizem muito, mas aquela fase mais do rock progressivo, com o Peter Gabriel lá está a assumir várias personagens, que era um bocadinho depois o David Bowie também fazia, aquilo fascinou-me muito, e esse espetáculo é marcante porque é o primeiro que eu vejo e fiquei completamente fascinado. Há que referir que foi um espetáculo que para a época usavam 3 ecrãs com projeção de slides sincronizados, que era uma coisa extraordinária para 1975, não é? E o facto do Gabriel, com ilusões de óptica, ter manequins com a roupa dele em que enganava as pessoas e vestia-se de Rail, que era a personagem, e pronto, tinha efeitos, digamos, cenográficos, porque não havia grandes tecnologias, mas tinha efeitos cenográficos completamente incríveis. E esse, sim, Genesis foi marcante, mais pelo espetáculo ao vivo. Eu ouvia os discos todos, mas quando vejo aquilo é que parece que há aquele clique, que sabes? Quase como te consegues ainda transportar agora para esse momento. Sim, consigo. Há partes que não me esqueci, e mesmo sendo muito novo, há lá partes quando ele aparece nos dois lados do palco e a gente não sabe quem é que está a cantar. Um deles é um manequim exatamente como ele, vestido, e ele parado a cantar, e gente, qual é que está a cantar? Depois é engraçado porque aqui há uns anos há uma banda chamada Musical Box que fazem uma coisa engraçada, que fazem concertos imitando não os discos antigos dos Genesis, mas as turnés. Replicam as turnés.
Pá, e vieram fazer um espetáculo à La Magna há uns anos desse espetáculo de Cascais, ok? E eles trabalham com elementos do Genesis, documentam-se, usam os mesmos instrumentos da época, é tudo feito mesmo de uma maneira incrível. Não é bem uma banda de covers, aquilo é mais do que isso. É mais do que isso. Sim. Aliás, e toda a gente que lá estava, eu e pessoas mais velhas, com as lágrimas nos olhos e de gajos bem vestidos, tipo engenheiros ali a chorarem. Quando o concerto começa e o cantor aparece a sombra do capacete no ecrã a dizer nós estamos muito contentes por tocar neste novo Portugal, foi exatamente o que o Peter Gabriel disse em maio de 75 em Cascais, e ficou tudo uou. E portanto houve um revisitar, porque eles usaram exatamente as mesmas coisas, usaram o mesmo 7 slides que foram recuperados do Steve Hackett, o guitarrista, e nós ficámos, isto é uma viagem no tempo incrível. E isso ainda, digamos, ainda mexe e acabou por avivar as memórias que eu estivesse mais esquecido desse espetáculo. Já estávamos aqui a falar em off, que entretanto já me estavas a contar mais pormenores desse concerto, desse primeiro concerto do Genesis, em Cascais, que viste o concerto perfeitamente bem, porque estavas às cavalitas de alguém, não foi? Sim, eu lembro que aquilo estava completamente cheio, a abarrotar, foram 2 dias, eu fui no primeiro. Tive sorte, depois no segundo houve problemas, castada com a Copcon, que era na altura a polícia militar que existia, o pessoal queria entrar sem bilhete e tal, aquelas coisas. Sim. Mas pronto, o que aconteceu foi que toda a gente se pôs em pé em cima das cadeiras, mal os Genesis começaram, e estava um tipo, um hippie ao meu lado que achou graça estar ali um miúdo e pulou-me e vi o concerto no primeiro balcão, nas cavalitas dele. Foi impecável. Daí ter visualmente muitas memórias fixes e bem claras do palco e das luzes e da movimentação dos músicos. Olha, nós já vamos aqui falar dos Delfins e dos espetáculos, série de espetáculos que aí vem, que vão começar agora no final de dezembro e se vão estender ainda durante um mês. Princípio de dezembro. Princípio de dezembro, sim. Vão se estender até meio de janeiro, mais ou menos, já vamos lá. Eu queria te perguntar, Resistência e Delfins, olhando para trás e para este caminho que tu fizeste na música, ainda vou querer saber, porque tenho aqui informação, porque tu não sei se quiseste ser jornalista numa parte da tua vida, já vamos lá também falar disso também, mas Portugal enquanto país, e naquela altura, estava pronto para o sucesso que foi os Delfins e os Resistentes, tudo aquilo que tu fizeste naquela altura, tu sentiste que estava definitivamente pronto para aquilo que foi? Eu acho que estávamos a sentir que estávamos a chegar lá depois de muitos anos de trabalho. A Resistência foi em fim de 91 e é um êxito incrível, mas depois em 95 e 96 e 97 os Delfins foi estratosférico, digamos. Já basicamente mais de 10 anos depois de termos começado, porque começámos em 84. Sim. Portanto, houve obviamente um Festival da Canção também. Sim, mas aí ficámos em último lugar, que foi isso em 85, isso foi outra aventura muito específica e foi uma coisa em que muita gente disse que podia ser o fim, não foi? Não, disseram, os editores disseram-nos todos que estávamos queimados, tínhamos que mudar de nome. Tínhamos que mudar de nome para fazer carreira. E nós fomos teimosos. É isso que eu digo às vezes, há bocado falei na malta dos alunos da ETIC, que eu nem gosto de chamar alunos, porque há ali muitos deles que já acabaram em palco comigo, passados uns anos, o que é fixe. E gosto de dizer, a primeira coisa que vocês têm que ser é teimosos. Se acreditarem naquilo que estão a fazer, é ser muito teimosos e vão contra tudo e contra todos. Porque nesta indústria não há certezas. Ninguém sabe qual é que vai ser o próximo hit. A editora aposta milhões num single, não dá nada. Há outro que estava esquecido há um ano, torna-se viralmente sucesso desse verão. Portanto, sejam teimosos. E nós, quando começámos, tínhamos essa teimosia. Claro, qualquer miúdo, quando começa, quer ser o maior lá do bairro e depois o maior do país ou o maior do mundo. Portanto, houve um trabalho árduo para isso ser feito. Eu lembro que ensaiávamos 6 dias por semana. Os Delfins só não ensaiávamos ao domingo. Sábados era assim um ensaio aberto que os nossos amigos iam lá ter e depois íamos sair todos com os copos. Exato, claro. Mas havia muita disciplina na realidade e muito trabalho. E repara, e quando nós vamos gravar o primeiro álbum, que somos nós que vamos pagá-lo porque ninguém o quer, onde tem a Bia de Cascais e a versão do António Variações, nós obviamente temos que ter cabecinha. Espera lá, temos que ir para o estúdio com isto já tudo feito, vamos ensaiar 1000 vezes para quando chegarmos lá fazermos uma grande gravação. E portanto houve sempre essa componente muito de trabalho diário, de pensar nas coisas, de repensar as coisas. E quando esse êxito começa, tem a ver com muitas coisas. A Resistência tinha aberto um bocadinho o caminho. Porquê? Eu acho que a Resistência tornou um bocadinho mais sérias as canções pop dos Delfins, que à altura não eram vistas com alguma sobranceria pela elite cultural. Sim, mesmo, especialmente em Lisboa, que no Porto não, e curiosamente na cintura industrial do Alentejo também não. Aqui em Lisboa
houve sempre essa coisa. E então, quando as canções da Resistência, com aquele inverno, Nasce Selvagem, Lugar ao Sol, No Meu Quarto, aparecem, se calhar despidas da eletricidade do pop e com o acústico e com as palavras a ouvirem-se melhor, eu acho que as pessoas aí aproximaram-se das canções e da mensagem. Não é uma palavra que eu gosto muito, a mensagem, mas pronto, o teor das líricas. E depois, quando os Delfins aparecem, há muita coisa a acontecer neste país. Há realmente um Estado que legaliza as televisões privadas, não é? Onde aparecem os canais privados que arrebentam com tudo em termos de audiências. Há realmente um poder de compra grande das pessoas em meados dos anos 90. Tu, aliás, tu foste jurado em alguns concursos em Eu também fui jurado, comecei na RTP, depois estive na SIC, e depois tive um programa próprio que era o Cantigas da Rua, tinha 3 milhões de pessoas a ver aquilo ao domingo. Que é surreal nos tempos de hoje, não é? Hoje o máximo, se calhar, anda ali 1 milhão e meio, tirando o futebol, não é? Exato. Mas 3 milhões é surreal. Não havia ainda as distrações das redes que há agora, não era isso, não havia pouco, não é? Portanto, as pessoas viam televisão àquela hora, não é? Estávamos presos aos horários e às programações, o que também, felizmente, hoje já não acontece. Mas pronto, aquilo era uma coisa de música, e o que eu gostei é que eram as canções despidas também, não havia prémios sequer, eles eram apurados, mas não havia prémios semanais, e as pessoas iam cantar. Para cantar tinham que saber a letra, porque aquilo era uma versão. Aquilo, o Rangel, que já não está entre nós, ele falou-me que queria fazer uma versão em português de um concurso de karaoke italiano que acontecia em Itália nas praças públicas. E eles queriam comprar aquele modelo e disse: agora karaoke não, vamos fazer uma maneira que as pessoas saibam a letra, pelo menos, da canção. Vamos escolher música portuguesa, maioritariamente, e as pessoas saibam a canção. E portanto aquilo era simples, as pessoas da terra cantavam. Toda a gente cantava, batiam palmas, assobiavam, gajos cantavam mal, gajos cantavam bem, não interessava, e havia uma festa à volta de canções com milhares e milhares de pessoas em cada sítio. Era aquele espetáculo. Durante anos houve agências que ligavam para comprar o Cantigas da Rua. Quando já não havia programa de televisão, já não havia sequer a produtora que eu tinha feito, já não fazia, porque aquilo era um produto de televisão, e eles queriam aquele espetáculo na sua terra, para ter as pessoas à volta do palco e das canções. Claro que não podíamos fazer, mas é engraçado a força que as canções têm e tinham e têm, acho eu, para juntar pessoas. Tu, com esses papéis todos que tiveste ao longo da tua vida e de muito sucesso que aconteceu e que te levou depois também até à televisão, tu sentias-te como, com a exposição que tinhas, uma espécie de ídolo, ou na altura nem sequer pensavas nisso? Aquilo é tão rápido, eu acho que não se pensa nisso. Eu acho que o que acontece quase a toda a gente é que, passados uns anos, dissemos: se calhar exagerei, se calhar não devia ter feito isto, se calhar não devia ter feito aquilo. Chegaste a questionar muitas vezes? Não, o problema é que eu não questionava muitas vezes. É esse o problema. O problema é que as coisas são rápidas e nós queremos ir a todas, e agrada-me sempre qualquer coisa. Eu cheguei a escrever para o jornal O Crime. É daí que vem a questão do jornalismo, ou já vinha atrás? Já vinha atrás. Eu, na altura, antes de ir para a faculdade, tinha a opção entre arquitetura e jornalismo. Acabei por ir para a arquitetura porque achei, se calhar até erradamente e estupidamente, achei que seria mais fácil fazer jornalismo enquanto arquiteto do que o contrário, à partida. E comecei a escrever. Eu escrevi sobre arquitetura para o Blitz, comecei no Fórum Estudante a escrever, escrevi na Capital, sei lá, até no Crime fazia uns artigos assim meio estranhos, mas eram engraçados, uns contra a pena de morte, outros contra não sei o quê, e pronto. Só que depois tu começas a não ter tempo para fazer tudo e começas, se calhar, a deixar as coisas para a última da hora, e depois chega uma altura que percebes: não, eu estou exausto, não é? Depois já não estou a fazer as coisas bem. E eu acho que o problema é esse, nós queremos ir a todas e fazer tudo. E nem sequer é bem para... Podia haver aquela atitude: enquanto estou na berra vou aproveitar o momento, depois não sabe o que é que pode acontecer. Eu acho que nem é isso, é a velocidade estonteante. Repara, com os Delfins, eu nesses anos dava-se tipo 110 espetáculos por ano, muitos deles no estrangeiro, portanto, com viagens e tal, portanto andava muito tempo fora, e a velocidade era uma droga. E agora vou escrever para coisa. Sentes que passou tudo muito rápido? Acho que passou o tempo certo. Não acho que é errado, não tenho aquela visão: isso não parece que foi ontem, parece que foi há muito tempo, já foi há muito tempo, foi há 30 anos. Não acho que foi rápido. Acho é que se calhar não se dá a devida atenção a certo tipo de coisas, mas também não há nada a fazer. Eu acho que se voltasse atrás, se calhar fazia tudo igual, mesmo sabendo que há coisas que já fiz mal, e se calhar por ter feito essas mal, depois fiz outras bem a seguir. Portanto, eu não acho essa coisa de correção do destino através da viagem no tempo é algo muito perigoso, não é? Que não deve, e não comum dessa coisa de e a alterar os nostalgia erros. Também é, podemos dizer assim, boa até um certo ponto, não é?
O Sim, estar sim. preso, se calhar, também demasiado ao... Eu não gosto nada de nostalgia e sempre, mesmo na carreira a solo, sempre desbravei caminhos, coisas que não tinham feito. A maior parte delas não são tão populares como as outras, é óbvio, Sim. não resultam. O que é que a idade nos dá e o que é que nos deu aos Delfins para voltar para celebrar 40 anos de canções desde 84? É um bocadinho, chegas a uma altura em que aceitas o teu passado. É um bocadinho isso, não é? Eu acho que passamos a vida a renegar o passado e as relações correram mal e aquela amizade e aquilo que eu fiz, e pá, como é que eu fiz isto? O tesourinho deprimente. Eu acho que depois chegas a uma altura de alguma maturidade, eu acho que estamos todos os Delfins nessa altura da maturidade, em que aceitamos o passado e pá, se calhar até não é tão desprezível, se calhar até tem alguma piada isto naquele contexto, mas agora recuperamos isto noutro contexto. E repare, quando tu recuperas as 20 e tal singles de Delfins para tocar e tens as pessoas, como tivemos este verão, a cantar do princípio ao fim em festa, não é muito diferente do Cantigas da Rua, uma coisa popular de jukebox de singles, ficas, pá, que bom estarmos aqui, que as pessoas estão ali, que podemos fazer com alguma qualidade de vida aquilo que gostamos. Ok, já fizemos, não estamos a fazer nada de novo. Sim, mas os Stones também de vez em quando fazem um disco, mas ninguém vai ouvir o disco novo. As pessoas querem ouvir dos chutes dos U2, do GNR, querem ouvir as canções que marcaram uma vida, marcaram uma época, como as pessoas vão ouvir os concertos de Schubert e de Mozart. Quer dizer, e é a mesma coisa, são obras ou dos Beatles que ficaram e nós tivemos a sorte de termos muitas canções que ficaram e que passam na rádio ainda. E que não somos só nós que as tocamos na nossa jukebox. Nós, quando voltámos em 2019 para tocar com uma orquestra sinfónica, a premissa foi, pá, estas canções, desde que nós interrompemos a atividade em 2010, continuam a tocar por semana 100 e tal vezes nas rádios em Portugal. Portanto, quer dizer, as pessoas continuam a gostar de as ouvir, há gente nova a ouvi-las que nunca nos tinha visto em palco. Epá, e que sabem, nem vos conhecem, sabem, ainda, que são muito jovens. depois olhamos e sabem que mais, e nós ainda as gostamos de tocar. Portanto, essa também é uma razão importante, não é? E é por isso que agora vão estar em digressão a mostrar o outro lado, é assim que se chama, O outro lado, a digressão. sim. Começa dia 1 de dezembro em Lisboa, prolonga-se até janeiro de 2026. Vão estar em Lisboa, Coimbra, Braga, Porto e Aveiro. Sim. Para já. Para já, Porque mas sei que vêm coisas novas também. É porque essas são as datas da produção da turnê, mas há venda também, e já sei que há mais algumas datas no primeiro trimestre, é só uma coisa de inverno, é só uma tour de inverno, de auditórios, de teatros e auditórios, espaços fechados, e lá está, acabei de dizer, nós voltámos com o Jukebox Dits para fazer grandes festas e festivais de verão, não é? Agora é o oposto, é o outro lado, não é? É as canções de álbum. Gostei muito deste cartaz, uma fotografia de frente e uma fotografia de costas, que se calhar diz muito e abre o apetite daquilo que vai ser, não é? É conhecer... É conhecer o outro lado, das pessoas. Este concerto tem uma componente também de conversa, não é só música. O que também é importante, tu gostas dessa componente dos teus concertos, bastante. até mesmo a solo? Gosto bastante. Às vezes quer dizer, já caímos no exagero havia um programa andante, um espetáculo andante no Norte chamado Conta-me Histórias, que é muito engraçado, eu adoro fazer, já fiz uma série de vezes, e às vezes é estranho, estamos ali, e as pessoas estão a adorar, e estamos ali 2 horas e tal no teatro, e só cantei 5 músicas. E depois, isto foi demais. Mas eu acho que as pessoas também gostam desse outro lado, não é só as histórias, são também as histórias, mas às vezes podemos pôr o Fadigas ou a Dora a falar, que falam um pouco normalmente, e que contarem o que é que aquela canção lhes disse, como é que pensaram naquela voz, naquela linha de baixo, o que é que andaram a fazer na altura, como é que acabou aquela relação, como é que os Delfins o salvaram da sua vida dos anos 90. Eu acho que é um bocadinho essa dinâmica que vai tornar este espetáculo único e muito especial. Além das canções que não estão neste jukebox dos singles e não vão estar nos espetáculos de verão nunca, são canções mais intimistas. Há também essa componente mais dinâmica de andarmos ali. A minha ideia inicial para isto foi que todos trocássemos de lugar durante as canções. E não estou a falar na troca de instrumentos, estou a falar mesmo em termos de protagonismo. Okay? Podemos ter ali o Jorge, o baterista, a ser o protagonista daquele momento. E a falar ele, e a cantar ele qualquer coisa, e ele a explicar qualquer coisa, e a ver ali realmente para as pessoas conhecerem um bocadinho mais lá está, O Outro Lado existe, é o nome do segundo álbum dos Delfins, saiu em 88. Há uma canção que se chama O Outro Lado, que nós aproveitámos esse título para o espetáculo. Não é só um espetáculo do disco O Outro Lado existe, sim. Atenção, é um espetáculo que tem a ver com canções de uma fase da carreira do grupo, Até ao Saber Amar, onde nós vamos cantar canções de álbum, versões que gravámos e uma outra surpresa. Não vamos revelar tudo também. Não vamos. Falavas aqui de salvar. Os Delfins salvaram, tem alguma parte da tua vida? Sim, salvam todos os dias. Não, é verdade, porque é aquilo. Quando tu tens um objetivo e temos agora a meta da turnê, estamos a decidir o guarda-roupa, estamos a decidir a ordem das canções e que tipo de coisas. Isso é salvar-me, é dar-me uma ocupação para eu não pensar muito em mim. Não é? Eu acho que a coisa boa disto é nós não pensarmos muito em nós. Sabes, quando começamos a pensar muito em nós,
lá vem a ansiedade e a depressão, não é? Eu acho que o truque para não deixarmos ir por esses túneis mais escuros é não pensarmos muito no nosso umbigo, nem naquilo que dizemos, nem naquilo que fazemos. É fazer, conhecer pessoas, avançar, desbravar terrenos e distrair-nos do nosso lado mais existencialista, se calhar. Serias um homem diferente se não tivesses estes grupos pelos quais passaste? A tua carreira seria certamente diferente daquilo que terias hoje? Seria. Não sei se seria de mais sucesso, porque eu acho que o engraçado nos Delfins é uma combinação de 6 pessoas neste momento muito diferentes, em tudo mesmo. Feitio, na música que ouvem, em tudo, o que é um momento incrível. E eu, olhando para trás e aquilo que disse há bocado, eu acho que isso sempre foi aquela razão que as editoras e os editores tinham ao dizer, não sabemos qual é o vosso target, quer dizer, vem um gajo a quarto de Betinho, vem outro que é cabeludo, vem outro que é drogado, vem outro que é não sei o quê, outro que gosta de heavy metal, onde é que vocês se situam? E realmente demorou algum tempo, isso foram esses 10, 11, 12 anos que te falei, mas quando chegou ali a uma altura, eu também digo isto aos meus alunos de ética, mais vale vocês acreditarem numa ideia híbrida, que não diz nada a ninguém ainda, mas quando chegar o futuro, ouves a primeira nota, ouves a primeira linha de voz e sabes o que é, e define-te. E é ganhando essa marca, digamos, que eu acho que se pode ter uma carreira longa. Sem essa marca é muito difícil ter uma carreira longa. Olha, como é que tu olhas para o estado atual da música portuguesa? Vamos chamar-lhe o estado da arte, podemos lhe chamar assim? O estado da arte pode ser. Eu acho que é uma arte. E é, no fundo. Estado de boa saúde recomenda-se? Sim, completamente. Tens uma diversidade hoje de talento em várias áreas musicais que não havia antes. É obviamente um mercado novo que não depende da compra do formato físico. Não é? E quando estivemos aqui a falar dos anos 90, nós fomos alimentados pelas vendas de CDs. Toda a gente. É um mundo diferente hoje em dia. É um mundo diferente. E, portanto, a atividade é basicamente o vivo. E o ganha-pão dos músicos é ao vivo, venderem merchandise nos concertos, quando se começa, tudo muito do it yourself, tem que ser. Agora, isto não tem impedido que haja gente nova a fazer coisas extraordinárias todos os dias, muito interessantes, e falo especificamente, não se calhar daqueles nomes que têm maior plays no Spotify da música portuguesa, falo mais se calhar de uma classe desalinhada em que produz coisas extraordinárias e às vezes tem a visibilidade, o que também é bom, e que não é propriamente aquela música de entretenimento puro, que tem o seu lugar e sempre houve ao longo das décadas, agora se calhar é um bocadinho mais presente e mais forte e definidora da indústria, mas eu acho que o importante é continuar a haver alguém que esteja nisto não só por uma razão comercial, mas por uma razão artística, pessoal, cultural, que as faça ir mais longe na análise da nossa sociedade, como falávamos há pouco, na maneira de se exprimirem também, e isso há muita gente interessante, posso dar 3, 4 nomes. Eu ia-te pedir isso mesmo. Olha, ainda ontem soube que a Maria Reis, por exemplo, está nos Estados Unidos a tocar com o Pandaber, numa turnê, tem um dos discos do ano, a Ana Lua Caiano também, tem um disco fantástico. Quer dizer, há muita gente que eu gosto, desde o Sambado, ao Chinaski, à Surma, que também está a tentar uma carreira internacional. E já são pessoas que já trabalharam contigo, não é? Sim, algumas delas já o Sambado, a Surma e o Chinaski, neste caso, já trabalharam. Mas há muita gente nova aí agora que eu acho alguma graça. Deixa-me também, já agora, para pôr isto mais no presente da música portuguesa, eu estou muito sempre atento ao que se passa. Acho que está a haver um comeback da canção, e como começámos a falar de canções, nós vemos os casos dos Napa, bandas agora como Duque Província, Os Vizinhos, são coisas muito pop, muito comerciais, mas têm uma escrita, percebes? Ok, são comerciais, mas têm uma escrita. E que eu acho, não sei se concordas com isto, que as pessoas estão a voltar a dar importância às letras àquilo que se diz. Sim. E às bandas, que também é importante, porque nós vivemos uma época em que não havia quase bandas, eram artistas, backing tracks, produções caseiras, e agora está a haver aquele espírito, ok, porque malta mais nova, o mais fixe é vamos todos ensaiar, vamos para a garagem, vamos fazer uma viagem de carrinha, depois se correr bem vamos para o aeroporto, vamos apanhar um avião para ir tocar para os portugueses que estão na Alemanha. Quer dizer, isso é que é fixe, isso é que é vida, a vida das pessoas, isso é que é vida. O resto estar em casa, ter um disco muito fixe como a Billie Eilish e tal, e só isso não, depois é giro, é teres uma comunidade à tua volta, que também podem ser os managers, os agentes, os promotores, mas também especialmente aqueles que trabalham contigo em estúdio, produtores, músicos. E isso é que é interessante, isso é que é giro, isso é que é divertido. Okay? Porque senão pode ser só um trabalho exaustivo e que te consome a cabeça e que te cria problemas de consciência e coisas assim. Eu acho que temos que sempre aliar essa parte da comunidade, a parte social, digamos, da carreira, para que isto valha a pena. Porque não é fácil e estamos muito dependentes sempre de uma auscultação popular que é feita disco a disco e turnê a turnê. Claro. Não é?
Olha, nós estamos aqui a falar com alguém que já fez tanta coisa, arquitetura, já pensou em ser jornalista, é músico. Como é que tu me explicas o facto de só teres tirado carta aos 46 anos? Se calhar por isso tudo, não é? E do Bardor, não é? Eu ontem me perguntaram, vais ser o Woody no Toy Story 5? Eu disse, não me disseram nada. E as dobragens, Toy Story. Não me disseram nada. O Woody. Fiz o Woody, fiz o Pocahontas, o Hércules. Ainda há pessoas que te pedem? Sim, e malta assim nos 30 que viveu o Toy Story nos anos 90. Claro. É engraçado, pedem para fazer a voz, claro, o Woody, de vez em quando faço. Qual é a frase que tu costumas fazer? Eu faço várias, até porque há um boneco na altura, nos anos 90, que foi lançado, que puxas o cordão e sai lá um sample com uma linha da voz. Mas eu gosto muito logo do Toy Story 1, quando há uma discussão entre o Buzz Lightyear e o Woody, quando vão ao Pizza Planet, no parque de estacionamento, em que o Buzz está convencido que é um ranger do espaço, e o gajo, com uma lucidez incrível para um boneco, diz: tu não és um ranger do espaço, tu és um brinquedo! Um brinquedo de crianças! Isto é tão bom. Isto é tão bom. Estou a sentir agora toda a minha infância agora a transportar-se para aqui. Não, eu acho que a carta é assim, eu posso dizer o que aconteceu. Eu ia tirar a carta, mas os Delfins começaram a gravar. E é assim, agora a seguir à gravação do disco tiro. E depois entrei para a faculdade. Na altura era 5 anos o curso. Sim. E eu dizia, agora tiro, agora não tenho os trabalhos para entregar. Agora... Fui adiando mesmo, depois acabei o curso e depois os Delfins veio a Resistência. Quando eu acabei o curso veio a Resistência e os Delfins, e depois os Delfins dos anos 90, e eu estava sempre a adiar. E numa bela noite, num jantar de aniversário, estava só com a família mais próxima num restaurante no Estoril, e a minha mulher, na altura namorada, organizou-me uma conspiração que foi... Pediu a um grupo de amigos todos para me oferecer a carta. E então eu lembro-me perfeitamente disto. Estava sentado no fim da refeição, entra um grupo, não sei quantas pessoas pelo restaurante adentro, com um olhar, sem dizer nada, com um olhar fulminante, e em vez de tirarem da pistola, tiram do envelope e entregam o envelope. Eu fiquei com... Eu não estava nem imaginava, estava a leste. E abre aquilo e Deus tinha-me oferecido a carta. E eu disse, agora tenho que tirar, esta malta gastou dinheiro. Depois tirei rápido, tirei menos de um ano, foi assim. Foi e conduzes bem, que é o mais importante. Sim. Acho que sim, eu não me aventuro. Eu não sou nada apaixonado de motores, percebes? Muita malta gosta de motores, de carros, de motas também por isso nunca tenha fascinado. Eu acho que isso também não fascinou. E depois foi o tempo. Eu sempre estive muito ocupado a fazer muitas coisas e pronto, isso era preciso ali uma cadência e uma regra rolar. E a minha vida é assim: hoje estava a fazer coisas às 9, depois ao meio-dia ali, amanhã já não tenho às 9, mas tenho às 11. E é muito difícil às vezes conseguires marcar coisas fixas e não desrespeitá-las, claro. Quero ainda falar de ti, Miguel Ângelo, enquanto pai. Pai de 3 filhos, a Máxima, o Martim e a Glória, que é a mais nova, tem que idade? Tem 9 anos, vai fazer 10 agora em outubro. Ser pai nesta altura e viver aqui é uma fase diferente, não é? Os outros dois são muito mais velhos. Sim. O que é que também te ensinou? Olha, eu fui pai novo para a minha geração. Não é? Que eu fui pai, tinha 25 anos, pai. A primeira vez, e portanto fui pai novo e fui pai numa altura em que a minha carreira estava... Eu fui pai em 91, não é? E foi em 91 que, especialmente com a Resistência, com a Presidente da Resistência, foi o auge, não foi? Começa a ser o auge, e depois o auge maior é mais tarde, quando nasce o Martim em 95, que é aqueles anos 95, 96, 97, foi uma loucura mesmo. E portanto, claro que estive mais ausente no verão, porque no inverno na realidade nunca se passava grande coisa, porque a rede de teatro só começou a ser recuperada a partir do ano 2000 e pouco, não é? Que é um dos projetos, eu acho, político-culturais que funcionou, que tem que se dizer, que curiosamente é daqueles poucos projetos que, havendo mudança de cor política, o projeto continua e não é deixado na gaveta. E são duas figuras polémicas também, mas lá está, não há aqui cancelamentos. Começou com o Santana Lopes enquanto está a Estado da Cultura, e o Carrilho depois continuou, e muito bem. Portanto, os dois têm uma enorme responsabilidade de hoje haver um circuito de inverno para as bandas de teatros, com bom equipamento, bons palcos recuperados. Mas na altura não havia. Portanto, no inverno não havia grande coisa. E, portanto, eu como pai, no inverno era o pai que estava de serviço, ia levá-los à creche, ia buscá-los e tal, com a ajuda dos meus pais, estavam vivos ainda. Mas pronto, eu estava muito presente no inverno. No verão, não. Agora, com a Glória é diferente, não é? Um pai mais velho, é pré-avô, e portanto há aqui uma ligação diária mais presente, embora agora este verão também estive muito muito-ocupado, e ela já notou um bocadinho, mas eu lembro perfeitamente nós a uma altura passávamos algum tempo no Brasil, assim 3, 4 meses, e lembro-me que resolvi fazer uma surpresa e aparecer cá para os anos da minha filha, da Máxima, vir um fim de semana sem dizer nada a ninguém. Nós estávamos em estúdio no Rio de Janeiro e vim um fim de semana. Eu lembro que o Martim devia ter 1 ano e pouco,
sim, 1 ano e meio. E lembro que abro a porta de casa para dar a surpresa. Sim. E vejo o Martim pequenino, estava a dar os seus passinhos, não é? A andar, olha, vira-se e vai-se embora. Como é que isso te fez sentir na altura? Fez sentir, será que estou a fazer as coisas bem? Mas também não sou... Foi um murro no estômago ou não é? Foi um murro no estômago, mas eu essas coisas também não fico ali a fazer grandes dramas. Digo, como é que eu posso melhorar isto e tal, se calhar foi um exagero. Nunca mais tivemos também... Aliás, tivemos um convite para ficar 6 meses no Brasil e 6 meses em Portugal. Um convite direto da BMG Brasil, em que disseram para vocês, no Brasil acontece muita coisa, tu vais-te embora 3 meses, quando voltas lá já ninguém sabe quem és, tens que começar do princípio a fazer a comunicação. E então eles fizeram uma proposta que era, perfeito, vocês passam 6 meses em Portugal, que é o vosso verão, que é o nosso inverno, e depois vivem aqui outros 6 meses. Porque isto está a pegar, já tínhamos feito 5 coisas para a MTV Brasil, o Jô Soares, até ao programa da Xuxa fomos. Sim. E nós, isso muda as nossas vidas, temos miúdos pequenos, havia recém-casados na banda, isto vai tudo ao ar se a gente fizer isso. E optámos também, porque tínhamos uma situação muito boa aqui, a dar 100 e tal concertos por ano, como disse, a vender discos como sabonetes, portanto, na altura, achámos, não vamos dar cabo das nossas vidas, vamos lá indo, logo se vê. Claro que não se passou mais nada no Brasil. E passado uns anos, a maior parte de nós estava divorciado. Ficámos, se calhar devíamos ter aceito. Não, mas eu acho que foi a decisão certa. Arrependimento, mas no fundo também a intuição também ajudou, se calhar, naquele momento a tomar a decisão certa. Sim, eu acho que foi a decisão certa. Poderíamos ter, se tivéssemos ficado no Brasil, provavelmente ainda estávamos lá. Teríamos ficado lá, se calhar vinha aqui falar contigo e já falava assim um português. Sim, assim. Estava precisamente a pensar nisso. Como é que seria a nossa conversa e o que é que tu terias para contar? Porque aquilo é muito intenso, a música realmente tem um papel na vida das pessoas muito mais forte do que cá em Portugal. Eles respiram música de manhã, ouvem música, vão a espetáculos, aquilo, o mercado é gigante, é gigante. Há grandes artistas de São Paulo que não são reconhecidos no Rio e vice-versa, para as pessoas terem uma ideia, aquilo é brutal. E portanto, nós, provavelmente, se aquilo tivesse corrido bem, teríamos uma carreira que cai lá, não é? Mas optámos por ficar cá e acho que na altura foi a decisão certa. Miguel Ângelo, vamos fechar este nosso em 40 minutos. O que é que ainda te inquieta e te apaixona na música ao fim destes anos todos de carreira? Olha, eu... Mais de 40. Mais de 40, sim. 41. Não quero pôr pressão nisso. 41. Há uma coisa que ainda me faz correr, que é engraçado, que é, eu gosto imenso de ver música ao vivo. E também farto-me de chatear os meus alunos que não vão ver música ao vivo. Eu não percebo porquê. Vocês querem ser profissionais da música ou da indústria da música, têm que ir ver música ao vivo, até porque é lá que está o dinheiro neste momento. E eu vou ver espetáculos e cada vez que vou fico sempre... que grande ideia, muito fixe, e se eu fizer isto assim? Portanto, fico logo mortinho para ir pisar o palco e incorporar algo que eu roubei, entre aspas, daquela noite, seja o David Byrne no Cool Jazz, com aquele espetáculo fantástico do American Utopia, que é groundbreaking, mais uma vez, o David Byrne, que era outro espetáculo, uma banda nova que vejo no Clube do Coliseu, e que tipo, ganda pinta, estes miúdos, ganda onda. E, portanto, isso faz-me querer voltar a gravar um disco e querer voltar, porque acho que tenho alguma coisa a dizer depois de ser influenciado por esses outros artistas. E são as pessoas, é aquilo do início. O que as pessoas fazem são o motor da minha vida. E, portanto, não é bem uma inquietação de estar, o que é que eu vou fazer? O próximo disco, e agora já... Será que as pessoas vão ouvir canções novas feitas por mim? Já só gostam das antigas? Isto é uma injustiça. Em vez de ficar nessa, a torturar-me, não, entro naquela, que fixe ter ouvido isto desta pessoa, e este livro é fantástico, este podcast que eu ouvi é muito bom, grande ideia, grande atitude, se calhar estava errado, devo encarar as coisas desta maneira, e isso não considero que seja inquietação, é aprendizagem contínua e é prazer. É prazer, aquilo... como vês uma exposição e estás ali 20 minutos a olhar para um quadro que está-te a transmitir qualquer coisa que sentes-te quente por dentro, não é? Não sei explicar isso, é algo químico, obviamente. Eu não sou uma pessoa espiritual, para dizer que é espiritual, porque... embora agora com estas novas teorias do cérebro esteja aqui tudo muito no ar, se a alma existe e pode ser explicada cientificamente, há muitas questões ainda no início da exploração, mas para mim é uma coisa orgânica, eu estou ali, estou a assistir aquilo e comovo-me, choro e fico quente, ou então acho que que disparate, vou-me embora. Também acontece algumas vezes, também acontece. E faz parte. No fundo isto vai ser sempre, como disse na introdução, sobre as pessoas e as canções. É aquilo que tu sentes. É isso mesmo. Miguel Ângelo, muito obrigado por teres vindo aqui à Rádio Observador. Obrigado. Foi uma grande viagem por mais de 40 anos e conhecemos ainda, se calhar, outras facetas que ainda se calhar não conhecíamos sobre ti.
muita sorte para o teu percurso e que continues a escrever muitas histórias nesse teu caminho. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.